Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Eu gostaria de começar agradecendo a todas as pessoas que entraram no grupo do WhatsApp aí nos últimos dias, né? Deus abençoe e retribua a cada um de vocês. Eu espero que o Espírito Santo, nos iluminando aqui nestas partilhas, né, possa ser a cada um de vocês resposta para as orações e também um lugar onde a gente aproveita, né, para mais conhecer a Deus e mais amá-lo. Então eu agradeço muito a companhia de todos vocês, peço oração e intercessão, né? Se você quiser também deixar o seu pedido de oração, pode colocar aqui abaixo nos comentários, né? Hoje em especial eu rezo pela recuperação do Padre Marcelino, pela plena recuperação do Papa, né, do Santo Padre. Peço também por toda a igreja, todas as vocações, pelas famílias. Peço também pelo Tiba, né, que se recupere plenamente e a família possa viver esse grande testemunho. Peço pela minha vocação e conversão. Então, no dia de hoje, meus irmãos, a gente tem uma liturgia riquíssima que nos ajuda a olhar para Deus com um olhar mais demorado, mais atencioso. Às vezes a gente vive, né, na presença do Senhor o tempo inteiro, mas a gente não se deixa aproveitar, viver das suas maravilhas, do seu coração, conhecê-lo plenamente, né? Lembra-se do filho mais velho, aquele que estava ali na parábola do filho pródigo, né? E vivia com o pai, né? Todo o tempo com o pai, na casa do pai, mas parecia não compreender o que existia no coração deste pai, né? Há um ponto em que, no momento mais feliz do pai, quando ele recebe aquele pródigo, né, que foi embora, pediu a herança, gastou com diversos males, né, quase morreu de fome, de frio, de solidão. Quando ele volta, a alegria do pai é imensa, é tamanha. É tão bonito ver que esse pai nem conseguiu esperar que o filho voltasse aos portões da casa, né? O pai já foi logo ao encontro dele, né? Cobriu de beijos, de manto, deu-lhe sandálias, um anel no dedo, restituiu de novo aquele laço que o filho pródigo parecia ter rompido para ter uma vida dissoluta, né? Então, veja, é tão preciso que o irmão mais velho olhasse para o coração do pai e sentisse a mesma alegria, ou fosse tocado por aquela graça que emanava do coração do pai, né? Mas não, ele recolheu-se, ele precisou afastar-se um pouco da presença do pai para que aquela alegria não o afrontasse, não o ferisse. Então, por mais que aquele homem estivesse direto na presença de Deus, ele não estava com o mesmo coração que o pai. E muitas vezes a gente é assim. A gente vive uma caminhada de oração, de luta, às vezes até sacramental, de meditação, mas a gente tem essa presença de Deus para aquilo que nos apraz, né? Então, essa presença de Deus que a gente evoca o dia inteiro, a gente pensa que nessa presença eu terei comida, eu terei bebida, eu terei abrigo, eu terei benesses, eu terei graças. Eu nem penso nas provações, eu nem penso, né, nos sortilégios deste mundo, nas tentações deste mundo, eu nem penso nisso. Eu penso apenas que eu terei alguma coisa do Pai que me agrade, mas não a presença dele, não o coração dele. Por mais que o Pai esteja sempre atento a mim, olhando ali quando eu estou me escondendo, quando eu estou me omitindo, quando eu estou disperso, distraído, né? Meu pai costumava fazer muito isso quando eu estava calado, né? Querer saber o que está acontecendo, o que eu estou pensando, aonde está meu coração. É tanto que naquele dia o irmão mais velho lá da parábola, né, também se recolheu e Deus foi lá, né? Deus, né? A figura do pai, que é a figura de Deus, né? Nessa parábola. Foi lá atrás dele, né? Ver o que estava acontecendo, por que ele estava tão ausente justamente no momento alegre. Por isso, meus irmãos, a gente precisa olhar um pouco mais atentamente hoje para Jesus, para o Pai, e perceber que
Ele deseja nos redimir, né? Ele não deseja tornar a nossa vida mais pesada, mais difícil, né? Alterar o que nós já fazemos, né? Exigir demais, coisas demais. Não. De fato, o fardo é leve, de fato, né? O jugo é suave, mas esse jugo é amor, e o amor exige conhecimento, e o conhecimento exige presença. E Deus já se revela bastante nesse nosso relacionamento. Então eu preciso estar aberto a isso. Eu não estou numa presença que vem apenas dar a mim coisas, né? Um teto, a comida, como se eu fosse o irmão mais velho. Não, ele quer dar-se a si mesmo. Então eu preciso gostar, né? Amar, ser amado, ser conhecido, ser visto, ser ouvido, né? Ser curado, ser tratado com amor, com diligência, ser perscrutado em meu coração, né? Ouvir conselhos, ter um pai. Deus é nosso pai. Ele deseja tirar essa nossa orfandade, né? Tirar de nós esse receio, esse comportamento esquivo. Por isso hoje, na meditação para a Quaresma de São Tomás de Aquino, nós iremos ver, analisar o preço da nossa redenção, né? E avaliar como um Pai tão providente, tão amoroso, como o nosso Deus, proveu realmente todas as coisas, aquelas que nós nem sabíamos ser necessárias, e como tudo isso tem um custo, um preço que o Pai não está nem um pouco preocupado em pagar, né? Está muito livre, muito aberto em todas essas coisas realizar por você, por mim, por cada um de nós. Também hoje, na liturgia, Jesus confunde as intenções daqueles que pensavam que Jesus veio para destruir tudo, né? Para colocar tudo por água abaixo, porque tudo que estava sendo feito até então era inútil. E Jesus nos revela, né, que não, que o Senhor vem apenas para plenificar o que cremos, o que amamos, para plenificar o nosso conhecimento dele. Mas a finalidade disso é que o homem conheça a Deus, né? Tenha relacionamento com ele, não se esquive, não se esconda, né? E aproveite essa presença de Deus, como a graça principal é ele, né? A graça principal da presença de Deus não é o que acompanha essa presença, mas é a própria presença de Deus. Então, meditemos isso no Evangelho de hoje e peçamos ao Espírito Santo que conduza o nosso coração neste dia, nesta manhã. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de conhecer Teu coração e de gostar da Tua presença, de valorizar a Tua amizade, de valorizar o fato de que, por minha redenção, se fizeste conhecido, se fizeste homem, está conosco o tempo inteiro. Não nos abandona em nenhum instante. Nos dá seu corpo, sua alma, seu espírito, sua divindade, seu sangue. Nos dá a sua igreja, nos dá a oportunidade de estarmos sempre contigo. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de nos entregarmos a essa comunhão, de nos alegrarmos com o que te causa alegria, de nos entristecermos ou de termos um espírito combativo para com as coisas que o Senhor também combate. Dai-nos um coração semelhante ao vosso, porque o vosso coração ocupado em amar considera todas as coisas leves, o jugo suave, o fardo leve. Pela humildade, pela nobreza de seu coração, é que isso é possível. Mas nós, Senhor Jesus, diante de pesos muito menores e de fardos muito menores, de obrigações e responsabilidades menores, achamos difícil amar. Por isso somos presos, Senhor. Qualquer coisa que se coloque em nossas costas, qualquer responsabilidade, se torna um fardo tamanho e a gente não sabe como administrar. Nem mesmo responsabilidades pequenas como trabalhar, como estudar, como viver, como exercer uma vocação neste mundo, como anunciar a Tua palavra, ou como conviver com familiares, com amigos, com pessoas simples como nós. Meu Deus,
Tudo isso parece-nos difícil, parece-nos impossível. Mas dai-nos, Senhor Jesus, um coração tão semelhante ao vosso, tão humilde, tão obediente, tão recolhido e tão amoroso, que esses fardos pequenos sejam possíveis e possamos até vos ajudar a carregar a vossa cruz, como São Cirineu fez. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de olhar para o teu coração e se alegrar de fato, quando o Senhor redime todas as almas, quando o Senhor redime os mais esquecidos, os mais oprimidos, e dai-nos um coração voltado a ajudá-lo a cumprir tal meta. Eu vos peço, Senhor Jesus, por intercessão da Virgem Maria e de São José, que o nosso coração vos agrade e que nós gostemos de vos agradar e de estar na tua presença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ao Evangelho, está em Mateus 5, versículos de 17 a 19, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes um pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será retirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então vejam, meus irmãos, um dos frutos da gente caminhar, às vezes na presença do Senhor, diante da sua palavra, doutrina, da tradição, de tudo o que Ele nos deu, como legado, por meio da igreja, por meio dos apóstolos. Apesar de estar na presença disso tudo, e o tempo inteiro, cotidianamente, poder meditar e se deleitar ali, apesar da gente estar nessa presença, muitas vezes a gente não se deixa modificar por ela. A gente até cumpre um objetivo ou outro, como rezar, como meditar, adorar, participar dos sacramentos, como exercer uma atividade ou outra, mas a gente se priva do principal. O que seria o principal? É o pleno cumprimento dessa palavra, o pleno cumprimento deste amor. E o pleno cumprimento disso é que tudo isso que nos é dado, para a nossa redenção, para a nossa salvação, para o conhecimento de Deus, gere em nós o próprio Cristo. É que a presença de Deus seja tão grande em mim, que ela me modifique tanto que em mim surge uma nova vontade, uma nova inteligência, uma nova disposição, uma alma redimida, uma alma tão encontrada de Deus, tão comum a Ele, que eu seja Ele, que eu seja como Ele, que eu esteja inserido nele e Ele em mim, como um enxerto. Pois de fato, no reino dos céus, na verdade que hoje fala aqui na leitura, no reino dos céus, Jesus, sendo a cabeça, não terá em cada um dos seus santos seus membros? Uns serão olhos, outros serão bocas. Santa Teresinha do Menino Jesus pediu para ser o coração. Veja a doçura e a ternura de sua vocação, de seu espírito missionário, de seu espírito doce, ardente e abrasado de caridade para com Jesus, a fez identificar-se com o coração de Jesus, que é sagrado, que é misericordioso, que é bondoso, que é pacífico, que é humilde e que é doado, magnânimo. Então eu tenho certeza que Santa Teresinha do Menino Jesus, na magnanimidade, encontrou todas as delícias de sua vida. Pode ser que eu seja uma coisa menor, como uma unha. Talvez eu seja outra parte, mas ser parte de Cristo exige que essa palavra não seja apenas do meu convívio, do meu conhecimento
só logístico, só de raciocínio, mas seja da minha inteligência, da minha razão, da minha natureza, da minha vontade, das minhas faculdades mais altas e também da minha memória, dos meus afetos, das minhas paixões ordenadas pela graça. Enfim, que Jesus seja conhecido e íntimo. Senão vai acontecer como acontecia ao filho mais velho, né? O que agrada a Deus vai me distanciar. E o que ofende e agride a Deus, eu vou continuar guardando em meu coração. Portanto, eu não posso estar enxertado, entende? Eu não posso fazer parte desse grande reino de Deus, como fala aqui o Senhor. Eu não estaria sendo bom o suficiente, né? Jesus fala, então, que é necessário praticar e ensinar. Praticar e ensinar. Essa palavra que nos permeia, mas que quer nos transformar. Essa palavra precisa nos transformar. E eu preciso ser elevado ao pleno cumprimento, que é impossível sem Jesus. Então, os homens até então, os mestres da lei, os profetas, né, falavam sobre esse cumprimento da lei, mas eles anunciavam que ela seria plenamente cumprida em Cristo. Por quê? Cristo foi e operou a remissão dos pecados e a comunhão plena com Deus. Então deu-nos a condição de graça plena, graça plena. A graça plena dada por Cristo em sua paixão, em sua morte e ressurreição, é o pleno cumprimento da lei que gera no homem a presença de Cristo, né? Por meio do seu corpo, do seu sangue, da Eucaristia. Tudo isso torna-se então plenamente cumprido. Por quê? Porque nos isenta do pecado e nos leva à comunhão com a graça. E a graça plena que é Jesus que comungamos. Então, esse pleno cumprimento que Jesus vem nos trazer não é aquele que abole, né, tudo que já foi feito ou toda a lei que já existe até aquele momento, mas que leva ao pleno cumprimento, porque até então, mesmo o coração mais obedientinho, mais tranquilinho, mais justozinho ali, ainda não tinha entrado em contato com a graça verdadeira que Cristo nos dá. E eu preciso não apenas deixá-la rodeando, mas estar imergido nessa graça, né? Transformado por ela. E se existe dúvida em nosso coração, né, sobre o quanto essa graça custou a Deus e sobre o quanto que precisamos amar essa graça que quer nos inserir no próprio coração de Jesus, né? Essa graça tão encantadora que levou Santa Teresinha do Menino Jesus a desejar ser o coração de Cristo, o coração da igreja, o coração do mundo, ser um coração missionário, né? Eu preciso entender essas duas ordens que eu preciso praticar. Pegar o que está ali na palavra, na letra, né? Trazer para cá e ensinar. E não o contrário, que é fraudar a lei, fraudar a verdade, fraudar o próprio Cristo e ensinar o erro ao próximo. Aí eu serei considerado menor, eu não estarei enxertado em Cristo, que é a videira do Senhor, né? Então eu preciso entender, para que nessa enxertia ela seja eficaz, eu preciso me dar, eu preciso deixar o meu coração aberto a isso, né? E eu preciso então entender o valor que Deus tem, né? O valor que Deus coloca nesta redenção, neste amor. E é por isso que meditamos aqui então São Tomás de Aquino, que nos diz nessa quarta-feira o seguinte: fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum. A indignidade e os insultos que alguém sofre são medidos de acordo com a dignidade da pessoa. Veja só. Se um rei leva um golpe no rosto, ele sofre uma injúria muito maior do que sofreria qualquer pessoa comum. Por quê? Porque o rei está constituído na dignidade daquele povo, né? O rei está constituído na dignidade porque é ele quem dá o pão, ele quem governa, ele quem instrui, ele quem educa, ele quem
fornece ao povo o que o povo precisa, né? E ele quem dá a vida, caso aquele povo seja ameaçado em uma guerra. Então, se o rei é agredido na face, o povo todo é agredido mais ainda. Mas a dignidade de Cristo é maior do que a dignidade de um rei desta terra. A dignidade dele é infinita, pois ele é uma pessoa divina. Então, quão digno é o Senhor? Meu Deus! Portanto, qualquer insulto que ele sofra, até o menor insulto concebível, é infinito. Então, Deus é maior do que qualquer rei, né? Do que qualquer pai. Ele é o pai, ele é o rei, o governante, o doador de dons, aquele que infinitamente concede a graça, que nos leva à plenitude do amor, à plenitude do cumprimento, à plenitude da vida, à plenitude da misericórdia. Então, se ele é insultado, o insulto que ele recebe é infinito. Qualquer que fosse o insulto, portanto, que ele sofresse, mesmo se não provocasse sua morte, teria sido suficiente para redimir toda a raça humana. Porque o insulto foi infinito. Mas Deus não foi apenas insultado, não é verdade? São Bernardo diz que a menor gota de sangue de Cristo teria sido suficiente para a redenção de todos nós. E Cristo poderia ter derramado esta única gota sem ter de morrer. Portanto, mesmo se não tivesse morrido, ele poderia, por algum tipo de sofrimento, ter redimido, isto é, comprado de volta toda a humanidade. Ora, para que haja uma compra, duas coisas são necessárias: uma quantia que lhe valha o mesmo que o preço requerido e a estipulação deste valor a propósito da compra. Pois se um homem dá uma quantia que não se iguala ao valor à coisa que for comprada, nós não dizemos que ele a comprou, mas que a comprou apenas parcialmente. Vai acompanhando. E outra parte lhe foi dada. Por exemplo, se um homem compra por 10 moedas um livro que vale 20 moedas, ele comprou parcialmente o livro, e o livro lhe foi parcialmente dado. Entendeu? Ou então, se ele ajunta um valor maior, mas não o atribui à compra, não se diz que ele comprou o livro. Se, portanto, quando falamos da redenção e da reaquisição da raça humana, nós temos em vista a quantia equivalente ao preço, nós devemos dizer que qualquer sofrimento assumido por Cristo, mesmo descontando a sua morte, teria sido suficiente por conta da dignidade infinita da pessoa de Cristo. Se, contudo, falamos da redenção com referência ao valor estipulado pelo objeto em questão, temos então de dizer que nenhum outro sofrimento de Cristo, a não ser a sua morte, foi estabelecido por Deus e por Cristo como preço a ser pago pela redenção da humanidade. Isto é assim por 3 causas. Então vejam só. Um mínimo sofrimento de Cristo por ele ser infinitamente digno, passar por uma mínima injúria, seria suficiente, por ser infinito, para redimir a raça humana. Mas Deus estipulou, o próprio Senhor, o próprio Pai, o próprio Filho estipulou um preço alto por essa mesma humanidade, que é a vida, a morte então de Jesus, do Filho de Deus. Então, por quê? Quais são as causas disso? Primeira, para que o preço de nossa redenção não fosse só infinito no valor, mas também do mesmo tipo daquilo que por ele se compra, isto é, para que fosse por uma morte que ele nos redimisse da morte. Então, o que se faz com a morte de Cristo é que não apenas se paga o preço, que poderia ser pago por um outro insulto, menor, mas o fato de que nós estávamos corrompidos à morte por causa do pecado. E que essa morte é vencida em Cristo quando entramos em comunhão com Ele. Ou seja, quando Ele não só perpassa a nossa vida, mas quando a gente permite que aquela vida de Cristo entre no meu coração, que eu tenha comunhão,
Que ele não seja apenas coadjuvante da minha vida, mas que eu tenha um coração como o dele. E a garantia disso é vida eterna. Meu Deus, como é grande esse entendimento, né? Então Deus estipulou esse valor, né, com a morte de Cristo. Por quê? Porque nós estávamos em morte. Então Deus quis equivaler não só o valor, que poderia ser outro insulto, mas a natureza. Então a natureza do insulto era um insulto de morte. Por isso seria necessária a morte. Segundo, para que a morte de Cristo fosse não só o preço da nossa redenção, mas também um exemplo de coragem para que o homem não tivesse medo de morrer pela verdade. São Paulo menciona esta, e a causa precedente, quando diz: a fim de destruir pela morte aqueles que tinham o império da morte, isto é, o demônio. Esta é a primeira causa, né, que a gente falou. E a segunda, e de libertar aqueles que pelo medo da morte estavam toda a vida sujeitos a uma verdadeira escravidão. Então, ao olhar esse ato corajoso, amoroso, ardente, né, fervoroso de Cristo, que homem está licenciado a perder a coragem de defender os seus queridos, de defender a vida, de defender o amor, de defender a verdade, né? De morrer por ela como fez São João Batista, né? Então, Jesus encoraja nossa virtude, né? Terceira, porque a causa da morte de Cristo fosse para que a morte de Cristo tornasse-se um sacramento que operasse em nossa salvação. Ou seja, que nós morrêssemos para o pecado, batismo, né? Para que os desejos corporais e para nossa própria vontade, através do poder da morte de Cristo. Então, a morte de Cristo opera em nós uma morte também para com os pecados. Essas razões são dadas por São Pedro quando ele diz: Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, os justos e pelos injustos, para nos conduzir a Deus, padecendo a morte em sua carne, mas sendo vivificados no Espírito. Assim é, portanto, que a humanidade não foi redimida por nenhum outro sofrimento de Cristo a não ser sua morte. Mas, na realidade, Cristo teria pago o suficiente pela redenção da humanidade, não somente se entregasse sua própria vida, mas padecendo qualquer sofrimento, não importa o quão leve, caso esse leve sofrimento tivesse sido o preço divinamente estabelecido. E Cristo teria, desse modo, pagado o suficiente por conta da infinidade, da dignidade de sua pessoa. Olha que forte, né? Deus fez mais do que um ato digno. Deus fez mais do que um ato justo. Deus excedeu-se no preço, né? E dessa maneira a nossa vida, a nossa ressurreição, a graça que abunda em nosso coração tem um valor muito maior. Veja, uma ofensazinha pequena contra Jesus seria um padecimento que nos redimiria, né? Que tiraria o pecado, né, de nós. Mas a morte, a paixão e a infinidade de insultos que você percebe que existe um saldo. E este saldo garante para nós que tenhamos um alimento sacramental para nos redimir, que sejamos encorajados a dar a nossa vida pela verdade e que esse mesmo amor manifesto no Cristo gere em nós uma vida comum a Ele. Ela não pode ser uma vida coadjuvante, né? Como a do filho mais velho na casa do pai. Portanto, meus irmãos, que bonito saber dessa palavra, né? Receber essa palavra. E eu desejo que, sabendo-se amado tão grandemente por Cristo como você é, o dia de hoje, o dia de amanhã, a sua vida seja completamente nova. Então, é mais ou menos assim, você está na casa do Pai, né? Mas até hoje, vocês não entraram em intimidade, digamos assim. Que tal então no dia de hoje, quando você sair do seu quarto, da sua oração, você ir na sala, conversar com ele, tomarem um café, partilharem da vida, partilharem do que foi, do que é, do que será, partilharem do coração, dividirem afetos,
e viverem essa amizade como a coisa mais bela do mundo, porque é essa que dura. Tenha certeza, né, que nosso Deus nos espera para essa comunhão de vida, para essa comunhão de corações, porque já muito custou a Ele e ainda custa. Mas Ele está disposto, né, a gerar em nosso coração esta comunhão a todo custo, a todo preço. Deus abençoe você. Um santo dia.